A guerra na Ucrânia não é apenas uma guerra entre dois países. É o centro de uma disputa que pode mudar toda a ordem mundial. Mas o que quase ninguém te explica é o que realmente está por acontecer por trás das notícias. Você já parou para pensar que talvez esteja recebendo só metade da história? Que enquanto a mídia ocidental te mostra um vilão e um herói, existe um contexto inteiro sendo omitido? Hoje, vamos explorar os argumentos que Moscou usa para justificar o conflito e que analistas sérios no Ocidente também estão começando a levar a sério. Para entender o que está acontecendo, você precisa voltar para 1991. Com o fim da União Soviética, a OTAN prometeu, informalmente, não se expandir para o leste. Essa promessa foi progressivamente ignorada. Polônia, República Tcheca, os países bálticos, um por um, foram sendo absorvidos pela Aliança Militar Ocidental, aproximando tropas e mísseis das fronteiras russas. Para a liderança russa, a possibilidade de ingresso da Ucrânia na União Europeia e na OTAN não é um acontecimento neutro. Em 2014, os EUA apoiaram a derrubada do governo de Kiev, que estava sob pressão russa para não assinar um acordo comercial e político com a União Europeia. A reação russa foi agir para anexar a Crimeia naquele mesmo ano. Em outras palavras, a crise não começou em 2022. Ela tem raízes de décadas. Talvez mais do que um autêntico ato ofensivo, alguns analistas argumentam que a Rússia estaria fazendo uso da doutrina da guerra preemptiva, popularizada pelo próprio presidente George W. Bush após o 11 de setembro, como uma forma de legítima defesa preventiva. Essa direção foi apontada pelo próprio John Mearsheimer, um dos maiores especialistas em relações internacionais do mundo. Mearsheimer, da Universidade de Chicago, disse claramente: o Ocidente está essencialmente provocando essa crise. Não é uma voz isolada, é uma corrente acadêmica séria conhecida como realismo ofensivo, que diz que grandes potências sempre agem para proteger sua zona de influência. Quando os EUA colocaram mísseis em Cuba em 1962, o mundo quase entrou em guerra nuclear. A Rússia está fazendo o mesmo argumento. Só que desta vez é ela quem se sente encurralada. Moscou afirma que a operação militar foi, em parte, uma resposta à situação da população de língua russa no leste da Ucrânia, que desde 2014 vivia em meio a um conflito interno. Em seu discurso, Putin afirmou que o objetivo da operação era proteger as pessoas na região predominantemente de língua russa de Donbas, que, segundo ele, há 8 anos enfrentam humilhações e genocídios perpetrados pelo regime de Kiev. O Ocidente rejeitou esse argumento, mas é inegável que existia um conflito civil no Donbas desde 2014, com milhares de mortos antes de 2022. A pergunta que fica: por que isso foi amplamente ignorado pela mídia internacional por 8 anos? A Rússia defende a consolidação de uma ordem mundial multipolar, posição reiterada pelo chanceler russo Sergei Lavrov, que afirma que esse modelo não será revertido. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a abordagem russa às relações internacionais é clássica e muito demandada no cenário atual. O que Moscou está dizendo, em essência, é: o mundo não pode ser controlado por um único bloco, e cada vez mais países do sul global, Brasil, China, Índia, África do Sul, parecem concordar com isso. Existem no fim de semana da Páscoa Ortodoxa, a Rússia e a Ucrânia trocaram 175 prisioneiros de guerra com a mediação dos Emirados Árabes Unidos. O presidente Putin ordenou uma trégua de 32 horas durante a celebração religiosa. Ambas as partes haviam concordado em respeitar o cessar-fogo. A Ucrânia propôs congelar o conflito ao longo das atuais linhas de frente. Mas a Rússia quer garantias sobre o futuro do Donbas, região que considera parte de sua zona de segurança estratégica. Isso não é o comportamento de quem quer destruição total. É o comportamento de quem quer negociar, em seus termos. Enquanto ucranianos e russos morrem, quem está lucrando? A indústria de defesa dos EUA faturou centenas de bilhões em contratos desde 2022. A Europa se tornou dependente do GNL americano, muito mais caro que o gás russo.
E a OTAN, que estava sendo questionada por sua relevância, ganhou novo fôlego e novos membros pagantes. Pergunta incômoda: quem tem interesse em que essa guerra nunca acabe? Em fevereiro de 2026, a revista Foreign Affairs, publicação do establishment americano de política externa, publicou um artigo com título direto: A Ucrânia está perdendo a guerra. O subtítulo: Com Moscou pressionando sua vantagem, Kiev deveria trocar território por paz. O autor argumenta que a Rússia transformou o conflito numa guerra de desgaste que a Ucrânia dificilmente pode sustentar a longo prazo. Segundo dados do próprio lado ucraniano, Moscou mobilizou cerca de 403 mil homens para 2025 e manteria condições demográficas e financeiras para prolongar o esforço de guerra por um período extenso. Isso não é propaganda russa. É a Foreign Affairs. É o establishment americano dizendo: talvez a Ucrânia precise sentar à mesa. Moscou tem repetido as mesmas condições desde o início. 1. Neutralidade da Ucrânia, sem entrada na OTAN. 2. Reconhecimento das regiões do Donbas. 3. Proteção das populações de língua russa. Essas são demandas máximas, mas em qualquer negociação real, há espaço para compromisso. A questão é: o Ocidente quer que essa guerra acabe ou prefere que ela continue? Não estamos dizendo que a Rússia tem razão em tudo. Estamos dizendo que a história é mais complexa do que um meme de Putin é louco. Entender os argumentos do outro lado não é concordar com eles, é ter consciência crítica. Você concorda? Discorda? Deixa nos comentários. E se quiser o outro lado da história, o roteiro favorável à Ucrânia está no canal. Porque aqui mostramos todos os ângulos. Compartilha com quem só consome uma fonte de informação.